Olá, olá, bom dia, garotada do sexto ano, Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Newton para mais uma aula de História. Queridos, estamos no capítulo 15, a crise do sistema feudal. Na última aula falamos sobre alguns fatores responsáveis aí, pelo enfraquecimento do sistema feudal. Esse sistema onde os senhores feudais eram fortalecidos, onde o feudo era autossuficiente. E aí na última aula nós falamos que a fome e as pestes, as doenças, foram dois grandes fatores que vão promover a crise durante o século XIV, que vai culminar aí numa mudança, numa transformação social, que é representando aí o fim do sistema feudal, certo? Hoje nós vamos falar sobre outros pontos também, outro ponto na verdade, que também vai favorecer essa crise, que foram as guerras e as revoltas. Tudo bem? Hoje nós vamos finalizar esse capítulo, então pegue seu livro, nós vamos estar trabalhando aí o assunto que está da página 37 até a página 42, certo? Então olha só, galerinha, como eu disse, além da fome, além da peste negra, nós temos aí um terceiro elemento que vai contribuir para a crise que vai afetar a Europa feudal durante o século XIV. Tá? Esse terceiro elemento são as guerras e as revoltas. É importante vocês terem em mente que existe uma relação entre esses três fatores. Tá? A insegurança causada pela fome, o temor aí em relação às epidemias, isso vai gerar um clima, tá? Um clima favorável aí para que ocorressem revoltas. Algumas delas revoltas isoladas, revoltas locais dentro de feudos, tá? Mas vamos ter também conflitos armados que vão envolver aí vários senhores feudais, várias casas reais, ou seja, vamos ter guerras dentro dos feudos, vamos ter conflitos de senhor feudal contra outro senhor feudal, vamos ter conflito de reinos contra outros reinos, tá? Tudo isso aí a partir da segunda metade do século XIV. Tá? Então, a partir aí da segunda metade do século XIV, a gente tem inúmeros conflitos sociais que vão explodir aí na Europa, tanto no campo quanto nas cidades. Tá? Um deles aí ocorreu por volta do ano de 1301, onde os artesãos, ou seja, a população pobre, aí da região dos Flandes, na Holanda, eles vão chegar a tomar o poder, vão tomar o governo. Tá? No mesmo período, em Florença, na Itália, vamos ter trabalhadores têxteis, que fabricavam tecidos, que também vão se revoltar. Entretanto, vamos ter duas regiões, tá? Onde, digamos assim, vamos ter mais presente esses conflitos. Região que hoje compreende aí a França e a Inglaterra. Nessa região aí da França e da Inglaterra que nós vamos ter os principais conflitos envolvendo aí os camponeses e os senhores feudais. Tá? Nesses reinos nós tínhamos aí, além dos problemas da peste, tá? Havia também a revolta de camponeses contra justamente o aumento dos impostos. Na última aula nós falamos, que como diminuiu aí a produção de alimento, as riquezas dos nobres estavam diminuindo, então eles decidiram, como uma maneira de resolver o problema, aumentar os impostos. Então é óbvio que esse aumento dos impostos vai gerar problema, gente? Você tem uma população que está sofrendo porque não tem o que comer, que está morrendo de doenças, e agora você tem um aumento de impostos. Então é óbvio que essa população vai se revoltar. Então vai percebendo essa relação entre a fome, a peste e as revoltas. Tá? Na Inglaterra, nós vamos ter aí a revolta de Wat Tyler, tá? Isso em 1381, desculpa. A motivação aí para essa guerra foi justamente o imposto criado aí para financiar uma guerra contra os franceses, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Já na região da França, a revolta popular aí mais conhecida, ela ocorreu em 1358, chamada aí de Jacquerie, tá? No princípio aí
os conflitos eles vão acontecer nos arredores de Paris e depois eles vão se propagar por outras regiões. O que eu quero que vocês entendam, galerinha, é que todas essas revoltas elas estão extremamente ligadas à situação de miséria, à situação de violência, tá? Que essas pessoas mais pobres estavam aí submetidas. No caso, os camponeses, os servos, tá? E além disso, ainda tinham que manter suas obrigações feudais. Então ficou tão pesado para eles continuar mantendo que em muitos casos eles vão acabar promovendo revoltas, certo? Entre reinos, o conflito, a guerra mais importante do período foi a Guerra dos 100 Anos. Vamos lá entender o que foi essa guerra. Olha só. No final da Idade Média, os ingleses e os franceses, tá? Então você já sabe que os dois países aí, né, as duas regiões envolvidas são os ingleses e os franceses, né? A Inglaterra e a França, região ingleses e franceses, a Inglaterra e a França. Tá? Eles vão se envolver num conflito, um longo conflito chamado Guerra dos 100 Anos, mas que na verdade durou 116 anos, tá? É importante lembrar que esses 116 anos não foram 116 anos de guerra direto, tá, gente? A Guerra dos 100 Anos ela teve períodos aí de lutas, períodos de tréguas, período em que ocorreu casamento entre membros da nobreza aí para tentar conseguir selar a paz, tá? Outros motivos também promoveram a interrupção da guerra, por exemplo, a peste negra, a proibição aí de confrontos armados pela igreja durante o período de quaresma. Ou seja, não foi 116 anos de guerra direto não. Existiram períodos, mas o conflito em si durou mais de 116 anos, certo? Temos duas motivações para essa guerra, uma motivação política e uma motivação econômica. A motivação política foi o seguinte: a motivação política foi a sucessão do trono francês. Tá? A disputa pelo trono se deu aí pelo Filipe de Valois, que foi proclamado rei da França depois da morte do Carlos IV, certo? E aí o seguinte, ó, o Eduardo III, então vai vendo os nomes, olha só. Filipe de Valois foi proclamado aí o rei da França, depois que morreu Carlos IV, certo? Então Filipe está lá reinando a França. E tinha lá o Eduardo III, que era da Inglaterra. O Eduardo III da Inglaterra se considerava herdeiro do trono francês pela linhagem aí materna. Só que na França, né, existia uma lei que impedia a sucessão do trono, a sucessão monárquica, por linhagem materna. Então, para os franceses, o Eduardo III, né, o rei da Inglaterra, não poderia ser rei da França, tá? Porque por parte de mãe, por linhagem materna, os franceses não consideravam dessa forma. Então, começou aí, tá, esse conflito entre os dois. Tá? Os franceses coroam o Filipe, né, que se torna Filipe VI, mais o Eduardo III, que é o trono, e aí essa é a motivação política da Guerra dos 100 Anos. A motivação econômica é o seguinte: franceses e ingleses disputavam pela região de Flandres. Tá? Essa região era um importante centro comercial, era um importante produtor de tecido. Tá? Então esse vai ser o fator econômico. O rei inglês reivindicava o trono francês e reivindicava essa questão do comércio aí, tá? Na primeira fase da luta, ela foi marcada pela derrota dos franceses, tá, para os ingleses. Ao longo da guerra, os ingleses mostraram-se superiores aos franceses nas técnicas utilizadas, nas estratégias, tá? Vários fatores contribuíram para isso. Um deles foi o fato de grande parte do exército dos franceses ser composto aí de nobres e cavaleiros, e o exército inglês, os homens serviam sob contrato e recebiam um pagamento, ou seja, os soldados ingleses recebiam um salário para lutar na guerra. Eles sabiam que eles iam receber
algo depois da guerra. Já os soldados franceses lutavam pela questão da fidelidade, mas não receberiam nada, né, digamos assim. Então, diferente aí dos franceses, os ingleses lutavam por dinheiro. Então, eles tinham, digamos, uma maior vontade de vencer a guerra, né? Então, gente, inclusive os ingleses aí, né, foi entre os ingleses que se popularizou essa ideia de utilizar soldados profissionais, ou seja, eles não eram nobres guerreiros, eles eram soldados, tá? Então, a superioridade aí das tropas inglesas se devia a esse fato de ter soldados profissionais e também ao fato de que, além de terem armamentos de melhor qualidade, eles estavam aí submetidos a uma rígida disciplina militar. Tá? Eles não utilizavam armaduras tão pesadas como os franceses, e esse fato deles não utilizarem armaduras tão pesadas favorecia para que eles fossem mais rápidos durante a batalha. Tá? Gente, as batalhas aconteceram dentro da França, no território francês. Tá? No início da guerra, como a gente viu, os ingleses venceram várias batalhas e conquistaram vários territórios da França. Só que depois aí de várias reviravoltas e tudo mais, são 116 anos de conflito, né? Algumas dessas reviravoltas foram protagonizadas por uma jovem camponesa importantíssima para a história, chamada Joana d'Arc, né? Gente, a Joana d'Arc, ela nasceu aí numa região chamada Lorraine, na França. Ela era muito religiosa, tá? E durante a Guerra dos 100 Anos, a Joana d'Arc, ela disse que recebeu aí ordens vindas dos céus, né? Que diziam que ela fosse até a cidade de Orleans e que ela comandasse um levante contra os ingleses. E aí o rei, o Carlos VII, ele vai se convencer aí de que ela agia guiada por Deus. E aí vai deixar com que ela organize aí um exército, né? Joana d'Arc, então, vai comandar um exército de cerca de 4.000 homens. Em 9 de maio de 1429, ela vai expulsar os ingleses e vai retomar a cidade. Tá? A vitória nessa batalha foi muito importante para a França, porque reacendeu aí a esperança dos franceses de se libertarem dos domínios ingleses. Tá? Mas não foi tudo tão perfeito para Joana d'Arc, tanto que ela, em 1430, né, ela vai para uma nova batalha, tá? Só que nessa batalha ela vai ser capturada, vão acusar ela de heresia e assassinato. Ela vai ser julgada, vai ser considerada culpada, e em 30 de maio de 1431 ela recebe a punição, tá, que costumavam sofrer os hereges da época. Então, o herege da época, na Idade Média, era queimado vivo em uma fogueira, certo? Séculos depois, já em 1920, a Joana d'Arc foi inocentada das acusações que foram feitas a ela. Mas ela foi muito importante para reacender entre os franceses a chama e a esperança de conseguir se livrar dos ingleses, certo? Então, gente, finalmente, aí, em 1453, o exército francês expulsa os ingleses do seu território, e aí nós teríamos o fim da Guerra dos 100 Anos. Tá? Fragmentação do sistema feudal. Gente, nós já vimos, né, que a fome, a peste, os conflitos, as guerras que ocorreram durante o século XIV geraram como consequência uma grande crise. Tá? Essa crise ela foi sentida nos séculos posteriores, lá pelo século XV, século XVI na Europa. E se manifestou na forma aí da redução da população, crises econômicas, enfraquecimento do poder dos nobres. E se os nobres se enfraqueciam, por outro lado, os reis se fortaleciam, porque eles passaram a centralizar o poder em suas mãos. Aquele poder que antes estava nas mãos dos senhores feudais, agora que os senhores feudais estão enfraquecidos, os reis passam a concentrar esses poderes de novo, né?
esses nobres, esses senhores feudais, eles vão sofrer aí com a ausência de mão de obra, porque os camponeses que não morreram pela peste, pelas revoltas, de fome, os que sobreviveram, basicamente eles iam para as cidades, porque lá eles poderiam tentar trabalhar com o comércio, né? Então a terra ainda representava aí uma importante fonte de riqueza, mas ela não passou a não ser vista mais como uma única alternativa para sustentar a sociedade. Agora o comércio poderia ser uma alternativa para sustentar a sociedade sem ser através da agricultura. Tá? Por outro lado, nesse período você tem o enriquecimento da burguesia, e essa burguesia em muitos momentos vai se aliar aos nobres para se tornar aí a nova elite dessa sociedade. Então, gente, no final da Idade Média a gente tem o comércio. O comércio vai se tornar aí uma atividade muito importante, tá? Vai ser praticada aí nos burgos, vai ser utilizado moeda novamente para compra e venda de mercadorias, e isso vai fazer com que muitos comerciantes acabem enriquecendo, certo? Então essa crise aí do século XIV vai acabar resultando aí numa nova sociedade, uma sociedade agora que tem o comércio como importante, que tem uma nova classe social, a burguesia. Quando a gente começou a falar de sociedade feudal, a gente falou que o comércio era enfraquecido. Então vai percebendo que está mudando a sociedade. Então lá no início do sistema feudal, o comércio era enfraquecido. Agora eu estou dizendo para você que o comércio se tornou importante. Lá no início quando a gente falou lá no início do sistema feudal, a gente não falava em burguesia, nem existia burguesia. A gente falava em artesãos, em camponeses, em senhores feudais, em servos. Agora nós temos uma nova classe, a classe dos camponeses. No sistema feudal, o poder estava descentralizado nas mãos dos senhores feudais. Agora o poder está começando a ser centralizado nas mãos do rei. Então perceba que a sociedade está se transformando, certo? Aquela importância que antes era da nobreza, aos poucos ela vai se tornando, a burguesia vai se tornando essa classe que detém essa importância. Tá? A economia do sistema feudal, que era fechada dentro do feudo para produzir, para ser autossuficiente, agora ela é uma economia baseada no comércio, baseado no dinheiro, certo? Galerinha, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam algo, vocês podem enviar suas perguntas, suas mensagens, que eu vou estar respondendo assim que possível. Para vocês, eu deixo hoje o exercício para finalizar esse capítulo 15, da página 40, 41, 42 e 43. Tá? Faça o exercício, enviem para mim. Fiquem com Deus e até a próxima aula.